Dino adiou a votação sobre a privatização dos serviços funerários em São Paulo. A gente fala sobre esse e outros assuntos agora com o prefeito aqui da capital paulista, Ricardo Nunes, a quem agradeço a participação aqui no Jornal da Manhã. Prefeito, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Columbo, bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu já determinei o primeiro assunto, que a gente vai tratar aqui nessa entrevista, que é essa questão envolvendo a judicialização dos serviços funerários aqui na capital paulista. Houve, então, o adiamento do julgamento, mas houve uma audiência de conciliação ontem para tratar sobre essa questão. Como é que está essa discussão, prefeito? Olha, só fazendo um pequeno resumo para os ouvintes entenderem de forma didática, nós fizemos a concessão do serviço funerário. E já na nossa concessão previa, está em contrato, que os valores cobrados permaneciam as 5 tabelas, os preços de 2019 e ainda um desconto de 25% do enterro e funeral social. Uma ação do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ao STF, o ministro Flávio Dino fez uma determinação colocando exatamente o que já está previsto em contrato. Foi o que nós argumentamos. E por conta disso, Lívia, ele marcou essa audiência de conciliação ontem. Estiveram lá os técnicos da Prefeitura, representantes da Defensoria, da Câmara Municipal, do Ministério Público, para uma audiência de conciliação. E tínhamos a expectativa de que fosse resolvido, porque não existe fundamento para dar prosseguimento nisso, uma vez que a determinação do ministro, bem intencionada, mas ineficaz, como eu disse, que já está prevista. Aliás, se a gente for seguir à risca a determinação, perde os 25% de desconto do enterro e funeral social. Então, visando o bom senso, visando o bem maior que é a população, a gente tem aí a expectativa de que essa ação ela seja arquivada e a gente resolva essa questão toda. Lembrando, Lívia, aqui aproveitando a oportunidade da grande audiência, o serviço funerário era o pior serviço da Prefeitura de São Paulo no âmbito de corrupção. Nós fizemos a concessão, agora lógico, existe um prazo para que as empresas que ganharam a concessão façam as suas ações. Já reformou as agências, os 22 cemitérios têm um prazo até 2027, quarta parada está concluída, tem os demais, e nós estamos cobrando, fiscalizando, lembrando que todo cidadão tem o direito de pagar gratuitamente o seu enterro, ter o direito à gratuidade para quem está no CAD único, 1.680.000 famílias, 25% de desconto no enterro social, quem declarar que não tem condições, é só uma declaração, e a tabela de preços, que é a mesma de 2019, evidentemente só com a correção da inflação, que foi de 4%. Portanto, está garantida a qualidade dos serviços, os preços, é uma questão e a compreensão de tempo para adequar o pior serviço que a Prefeitura de São Paulo tinha, e nós estamos agora com uma condição, com a concessão de investimento privado, melhorar esse serviço. E agora esperando aí que o STF tenha bom senso e arquive essa ação, porque realmente a decisão não tem o menor fundamento, não caberia nenhuma DPF aqui. Prefeito, na Agência Brasil, é o Rafael Colombo que está falando aqui, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, eu estou vendo os preços aqui, eu queria que o senhor confirmasse esses valores e me dissesse o que o senhor acha. Antes da concessão, o valor mais barato continua sendo o da tarifa social, que é de R$ 585,80. Na categoria popular, o valor era de R$ 428,04. Ele passou para R$ 1.494,12. O padrão, que é 3.408, era 1.507. O senhor não acha que qualquer serviço que aumente tanto assim em 2 anos é um abuso? Colombo, se fosse real esses dados, seria um abuso, evidentemente. Você está cobertíssimo de razão. Acontece que não é esse preço. O que a gente tem é a tabela de 2019. Eu fiz a concessão em 2023, 22 para 23, e está previsto no contrato que aquele valor lá de 2019, ele se mantém esse preço. São 5 pacotes que as pessoas têm o direito de poder escolher um dos pacotes. O que acontece, Colombo? Se a pessoa chegar lá, como era antes de ser concessionado e agora, após ter a concessão, se a pessoa quiser contratar um dos 5 serviços, ele tem o direito de ter aqueles valores. Se ele quiser um outro serviço, como era antes e como tem agora, ele pode contratar. Às vezes a pessoa quer contratar um outro item fora daquele pacote, não quer contratar um dos 5 pacotes. Então, evidentemente, ele tem ali a sua liberdade, mas está garantido que o valor hoje do contrato é exatamente aquele que tinha antes da concessão, acrescido aí
os 25% de desconto do funeral social. Então, existe uma grande questão aí, Colombo, que é a desinformação. Eu estou iniciando, inclusive, aí agora, talvez amanhã, nos próximos dias, uma campanha na rádio, TV, jornais, para que as pessoas possam saber dos seus direitos. Se alguma das concessionárias, que são 4, não ofertarem esses preços que as pessoas tenham direito, induzirem a que as pessoas contratem um outro serviço fora disso, que não seja a sua opção pessoal, essa concessionária, evidentemente, ela vai sofrer a sua penalidade conforme está previsto no contrato. Mas a Prefeitura de São Paulo tomou o cuidado de garantir o preço que já era praticado antes e de ainda acrescentar os 25% do enterro social. Só precisa saber se a gente está comparando coisas iguais, né, idênticas, ou fazendo comparações de itens que não são idênticos. Prefeito, a Beatriz Manfredini tem uma pergunta para o senhor também. Bia. Oi, prefeito, bom dia, obrigada por nos atender. Eu queria que o senhor comentasse, por favor, essa questão que o STF acabou marcando mais uma audiência técnica para o dia 17 de dezembro. Então, o que ficou faltando para o STF talvez ter o mesmo entendimento aí de vocês sobre esse assunto? E queria que o senhor aproveitasse, emplacando um pouco nessa reta de final agora de fim de ano, a gente caminha aí para um momento de um novo mandato do senhor. O que a gente pode esperar? Se já há uma decisão, por exemplo, de extinção da SP Trans, que foi falado, parece que o senhor quer fazer um enxugamento um pouco das secretarias, né? Obrigada. Bom dia, Beatriz Manfredini, uma alegria estar falando contigo. Olha, com relação ao enxugamento da máquina, isso a gente vem fazendo constantemente, né? Vou dar aqui uns exemplos bastante objetivos. Por exemplo, nós tínhamos a Anlurb, que era uma agência que cuidava do lixo, não tinha necessidade. Que não tinha necessidade. Então, o que nós fizemos? Extinguimos essa empresa, enxugamos, demitimos quem não tinha necessidade, melhor reaproveitamos aqueles funcionários que eram de carreira ou que eram importantes para outros setores, os prédios ocupados direcionamos para outros setores que estavam sendo alugados, deixamos de pagar aluguel para esses prédios próprios. Tem sido a nossa ação de enxugamento da máquina. A SP Trans, eu vou solicitar um estudo para ver se a gente leva ela para a agência reguladora, para poder manter os bons funcionários, as boas equipes, o know-how de tantos anos, mas dentro da possibilidade de enxugamento a gente vai fazer com a SP Trans e com qualquer outra empresa, como o Prodan, como qualquer outra, né? Então é uma forma da gente tem de trabalhar visando sempre o melhor uso do recurso público. Então é isso que a gente vai continuar fazendo pelos próximos 4 anos, e é por isso que tem dado certo. A gente está batendo o recorde de investimento na cidade, vamos continuar batendo nos próximos 4 anos, fazendo bom uso do recurso público. E no finalzinho do ano eu estou aqui na Argentina, numa cidade tão simpática que chama Esteban Echeverría. Esteban Echeverría, uma cidade simpática aqui da Argentina, onde acontece o encontro da 29ª cúpula do Mercocidades, a qual a cidade de São Paulo eu sou presidente. Fui eleito em 2022, final de 22, exerci esse ano todo de 23 e de 24, desculpe, a presidência, com grandes avanços, e hoje, nesse encontro aqui, que reúne 380 cidades de 11 países, eu passo a presidência para o Fernando, que é o prefeito aqui dessa cidade tão simpática da Argentina, que é Esteban Echeverría. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais, então, sobre essa cúpula, esse órgão, o que ele representa aqui para o Brasil, nesse contexto também um pouco mais regionalizado. O que essa cúpula faz, prefeito? Olha, essa cúpula, o Mercocidades, reúne as cidades do Mercosul. São 386 cidades de 11 países, aonde, nesse trabalho integrado dessas prefeituras, a gente discute todas as questões de interesse das cidades. Nós, por exemplo, durante a minha presidência, tivemos na cidade de São Paulo aí a 28ª cúpula do Mercocidades, e definimos questões importantes na área de mobilidade, na área de sustentabilidade, mudanças climáticas. Definimos na nossa presidência, inclusive, o Dia Internacional da ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Portanto, tem uma cooperação importante. Por exemplo, aqui em Buenos Aires foi onde a gente pegou uma série de informações para montar o nosso Smart Sampa. E o Fernando, prefeito aqui de Esteban Echeverría, quer entender como é que a gente melhorou esse sistema
de monitoramento lá em São Paulo e quer também entender como é que foi aqui o nosso processo, aqui não, aí em São Paulo, o nosso processo para atender as pessoas em situação de rua, as vilas sem encontro. Então existe um trabalho super importante da gente poder ver as questões mundiais, inserir as cidades, como por exemplo, foi na COP29, a nossa participação na COP30 no ano que vem, as cidades sendo representadas através do Mercocidades, lembrando, 386 cidades de 11 países, que a gente tem esse intercâmbio importante de interesse da população, porque as pessoas vivem nas cidades, né, Lívia? Então, é onde a pessoa está ali no dia a dia, a sua vivência, são os prefeitos, as prefeituras precisam ser mais empoderadas, escutadas, levadas aos governos estaduais, federais e às instituições internacionais as suas demandas para que a gente possa atuar melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, é uma atividade muito importante. Eu tenho um orgulho de ter sido eleito presidente do Mercocidades, representar essas 386 cidades no mundo, com seus interesses, e hoje conclui o meu mandato, eu passando para o prefeito Fernando aqui. Queria agradecer a participação do prefeito Ricardo Nunes, nos atendendo diretamente lá da Argentina, de terno, para quem nos acompanha pelo rádio, em meio aos compromissos políticos no país vizinho. Muito obrigada e bom trabalho por aí, prefeito. Obrigado. Um bom dia para vocês.